Olá, começa agora o programa Fala Mais e aqui, você sabe, o assunto é pessoas, o meu e o seu comportamentos revelados no ar aqui no programa Fala Mais, chegando para falar para você sobre desenvolvimento humano, mentalidade, comportamento, gestão das emoções e o tema de hoje, aguarde, porque nós vamos falar de um tema que é tabu. Sim, é tabu para muitas pessoas. Mas é importante porque é uma questão de saúde pública. Então fique conosco, eu tenho sempre a honra, sou Guilherme Reginato, e tenho sempre a honra de ter ao meu lado a minha esposa, que é co-criadora aqui do programa Fala Mais, a Grazi Bonfante Reginato. Grazi, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, sejam todos bem-vindos a mais um programa Fala Mais. Então, qual que é o tema do programa de hoje e a nossa ilustre convidada? A nossa ilustre convidada, que é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Ela veio diretamente de Meia Praia, Itapema, somente para esse programa, Priscila Reginato. Ela que é fisioterapeuta, ela é casada, tem 2 filhos, é especialista em saúde da mulher e sexualidade. Quando o Guilherme falou que o tema era um tabu, ele é, sim, ainda hoje considerado, né, Pri, um tabu, mas um assunto necessário, fundamental para a vida de uma mulher e de um casal. Então, está aqui conosco Priscila Reginato. Seja muito bem-vinda, Fê. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? Eu fico muito honrada com o convite e ainda mais feliz em poder compartilhar o meu conhecimento, porque eu sei que o fato de ser um tabu o assunto, parece que o fato de você saber um pouco mais do que as outras pessoas sabem sobre a sexualidade, você não é tão moralmente assim legal, né? E aí, trazer esse assunto para lugares onde antes não se falava sobre isso, nós não tínhamos esse acesso, é muito importante para que comece a quebrar esse tipo de padrão comportamental que nós temos. Vocês vão saber falar muito melhor do que eu sobre padrões comportamentais, né? Mas, sim, isso é um padrão comportamental nosso, a gente vem aprendendo isso desde a nossa infância, mesmo que ninguém tenha falado isso para nós. Então, ninguém falou para nós assim, isso é feio, isso é ruim, isso é nojento, mas nós vamos aprendendo com um comportamento que nós vamos percebendo ao nosso redor, no ambiente onde nós estamos. E se você prestou atenção no sobrenome da nossa convidada, sim, ela é Reginato, é minha prima. E eu tenho uma honra de convidá-la e trazê-la aqui, porque ela é referência no estado e uma das referências em todo o Brasil quando o assunto é saúde da mulher na área da sexologia. Então nós estamos aqui falando com uma profissional do mais alto gabarito nesse tema e que me orgulha muito por ser, de fato, da minha família e alguém que está transformando muitas vidas. Se você acessar o Instagram dela, é o @PriReginato. Se você acessar o @PriReginato, você vai ver que a primeira frase lá é: te ajudo a viver uma sexualidade sem tabus. Essa é a sua frase. Porque, de fato, né, Pri, ainda é um tema de... Exato. Não pode falar. Exato. Sexualidade. Que palavra é essa no rádio? Como assim? 7 horas da noite. Por que você acha que existe isso, Pri? Então, analisando, estudando já, eu estudo a sexualidade há 14 anos, né? Analisando historicamente, nós vivemos em uma sociedade que, culturalmente, o homem tinha uma mulher moralmente aceita para ser a sua esposa. Então, se a gente for olhar um filme de época, o que a gente vê no filme de época? Aquela mulher que era escolhida para ser a mãe dos filhos daquele homem que estava na sociedade e tal, ela não tinha prazer sexual. E aonde esse homem ia se divertir? Geralmente, inclusive nos filmes mostram, eram os bordéis, né? Eram lugares onde tinham as moças, enfim, aquilo era a diversão daquele homem. Então nós, quanto mulheres, nós fomos aprendendo que esse comportamento sexual, mesmo que seja em 4 paredes, ninguém está me vendo. Ninguém está lá me vendo, ninguém está olhando para mim. Mas eu tenho essa consciência de que eu não posso ter esse tipo de comportamento, porque eu não quero ser aquela mulher. Então, eu me identifico mais com uma mulher socialmente e moralmente muito mais recatada, muito mais sem prazer sexual, digamos assim, né? Então, ela não demonstra que ela gosta. Então, o que a gente percebe muito hoje no consultório é isso.
Então, a mulher, ela tá travada. Eu recebi um casal, 20 anos casados, que ela nunca teve prazer com o marido e ela nunca falou pra ele. Caramba. Quando eu coloquei os dois dentro do consultório e ela falou pra mim que ela não tinha prazer com ele, ele quase caiu duro no chão, porque ele falou assim, E, inclusive, eu fazia as mesmas coisas porque eu achava que estava agradando, porque ela fingia. Nossa. Ficou aquela situação, entende? Então, nós vamos aprendendo isso, sabe? Uma outra história que eu gosto muito de contar e que é muito ilustrativa em relação a essa nossa educação, aquilo que a gente vai recebendo, é que um dia nós estávamos jantando, nós éramos em 5 casais, né? E eu faço parte de uma igreja, então esse casal decidiu ter relação sexual só após o casamento. E estava tudo bem, tudo certo e tal, mas todos nós sabíamos, né, que eles tinham escolhido, feito essa escolha e tal, de esperar o casamento. Então, né, aonde eu tô, eu não sei porquê, né, gente, mas o assunto é o imã, né? Vira sexo o negócio. Só se falar isso. A verdade quer falar sobre o assunto, mas não sabe como. Aí aproveita a oportunidade que tem uma sexóloga na casa pra falar do assunto. Já que você, pessoal, isso, vou falar com uma profissional, né? Não tô abrindo meu coração pra qualquer uma. Exatamente. Então acaba meio que sendo um imã assim pra mim, né? E aí nós estávamos lá jantando e tal, daquele clima descontraído. E eu soltei na mesa, falei assim, fulano é fulana lá, não vê a hora de casar pra transar todo dia. Eu falei assim. E aí os casados começaram a rir, né? E um dos casados, inclusive, brincou, eu conto, você conta, né? Não vai ser todo dia. E ficou aquela brincadeira e tal. Mas daqui a pouco, essa brincadeira foi interrompida pela noiva. Ela levanta e diz assim, eu não penso isso, eu não quero isso, eu não desejo isso, eu não tenho isso. Então, aquilo me chocou. Eu falei assim, nossa, por que ela acha que é feio desejar o seu noivo? A pessoa... Querer todos os dias, fazer todos os dias. Assim, qual seria o problema disso? Entende? Mas para te ver o quanto isso é enraizado em nós, né? Outra situação também... Porque leva pro lado, talvez, da vulgaridade, leva para esse lado, não, isso é fengar, o que é isso? Todo dia, não? Exato. Cultural, né? Nós aprendemos assim. Então, outra história que ilustra que é muito legal, assim, eu tenho o Pedrinho, né? Ele tem 8 anos. E aí, um dia, ele tava fazendo xixi, ele me chamou lá no banheiro. Mãe! Achei que ele precisava de ajuda, né? Fui lá ver o que ele precisava. Ele disse pra mim, tu viu, mãe, o tamanho? Ele fazendo xixi assim. Daí eu disse... Segurando pra gente. Aí ele disse, tu viu, mãe, o tamanho do meu peru? Daí eu disse, nossa, Pedro, que piruzão, meu filho. Nunca vi mais bonito. Eu falei pra ele, né, brinquei e tal, e virei as costas. Quando eu viro as costas, eu digo que o Espírito Santo falou comigo naquele momento, assim. E se ele fosse uma menina? Qual seria a minha reação? Eu falaria que era bonita, que era legal, que era linda, entende? Então, assim, de fato, nós temos um bloqueio relacionado Nossa, muito à forte mulher. essa reflexão, hein? E aquilo me impactou, assim, Gui. Foi algo que me chocou, assim. Eu virei as costas e automaticamente, sabe, eu recebi, assim... aquela informação do céu, eu falo, né? Isso me impactou muito, assim. Eu fiquei chocada, né? De fato, talvez nem eu, com a formação que eu tenho e toda a abertura que eu tenho, eu falasse para minha filha que isso era legal. Entende? E muitas vezes não na intenção de bloquear a minha filha, mas na intenção de repente, proteger ela. Perfeito. Sabe? Então, assim, eu não vou falar isso porque eu quero proteger a minha filha. Ela vai descobrir sozinha. Exato. Mas existe. Mas no caso do homem, ele pode ter orgulho da parte íntima dele, né? Ou deve ter, Exatamente. né? Isso tá tão forte, cara. Outra coisa que tá muito forte, vocês já devem ter ouvido falar que o homem tem muito mais desejo que a mulher. Já ouviram falar? Com certeza. Inclusive, é uma das perguntas que eu ia te fazer. Falando hoje de manhã. Por quê? O que acontece? Aí que tá, porque a gente tem a sensação de que pro homem, esse assunto, né, a sexualidade, ele já faz parte da vida do homem. Então, é como se o homem tivesse vontade naturalmente, pelo homem ele faria todos os dias. A mulher não. A mulher não tem tanta disposição assim, a mulher não tem a mesma... Isso é real? Então, vamos lá. Partindo da parte biológica, não existe uma explicação biológica do porquê o homem tem mais desejo que a mulher. Em teoria, deveríamos ter o mesmo desejo. Em teoria. Hormonal, talvez? Não. Não influencia. Não influencia. Porque, na verdade, a sexualidade ela não tem um único pilar pautado no hormônio, entende?
Então, assim, claro que a baixa do hormônio pode trazer algumas consequências, como falta de lubrificação, até baixa desejo, né? Até Questão do ali, né? a Medicamentos libido. também interferem. Existem medicamentos antidepressivos que interferem na libido da pessoa, dependendo de como age ali, né, no organismo. Também, assim, existem consequências relacionadas a isso, mas não é um fator principal. Porque o que a gente vê nos estudos? Que as mulheres acima de 40 anos têm mais satisfação sexual do que as mais jovens. Uau. Daí tu vai dizer pra mim assim, ué, mas não era o hormônio? Em tese, a partir dos 40 baixa, né, o hormônio. Tem menos. Sim, exato. E aí tem mais desejo com menos hormônio, então Exato. a conta não Então, fecha. a conta não fecha. Então, conta pra nós, Pri, afinal de contas, o que interfere? O que interfere? A nossa própria visão de mundo. Crença. Eu acho que isso é feio. A crença. É se permitir. A palavra é permitir. Exato. Para as crenças. Queríamos falar de sexualidade? Cara, tá tudo ali, tá tudo na tua visão de plano, como você vê as coisas. Isso. Mesmo que em 4 paredes ninguém tá me vendo, mas eu tenho a culpa dentro de mim, de que eu não posso expressar desejo. Eu, como mulher, eu não posso. Por que tu acha que aquela moça levantou naquele jantar e disse que ela não tinha esse desejo? Porque para ela, na cabeça dela, é feio uma mulher ter desejo, independente se é pelo seu parceiro ou se não é. É feio isso, entende? Então, assim, as mulheres estão insatisfeitas hoje dentro dos relacionamentos, porque elas têm vergonha, às vezes, de falar o que gostam, né? Que nem esse casal que a mulher viveu 20 anos e ela nunca teve prazer. Como? Comunicação. Então, né, assim, e comunicação de verdade, com o coração, com intenção, né? Não adianta você comunicar uma coisa sem intenção. Então, muitas vezes a mulher chega lá, é porque você não me satisfaz, porque você não sabe e tal. Mas o cara também não tem uma bola de cristal, né? Eu costumo falar nas palestras onde eu vou, assim, que não vai descer, né, Deus lá do céu e dizer, querido, eis que te digo, ela gosta assim. Não, Toca ali. né? Não vai. Ai, antes fosse. Antes fosse. né? Teria menos trabalho, né? Então, não é dessa forma. Outra coisa. É através da conversa, do diálogo, do olho no olho, da cumplicidade. Eu já abri essa história várias vezes. Mais, pra direita. Esse ritmo tá bom, não acelera e nem diminui, né? Aquela coisa. Não se mexe. Exato. Fica aí. Né? Não movimenta nem pra lá nem pra cá. Então, existe muito essa coisa de que parece que a gente não pode falar. Vocês já perceberam que durante a relação sexual, assim, o homem, ele domina? Então, ele vira a mulher pra cá, pra lá, pra cá. Ele faz da forma como ele quer. E a mulher vai se moldando aquele modelo, né? Mas muitas vezes ela tá gostando de alguma determinada posição, mas ela não fala. Então, se é do desejo do homem trocar, ela não fala. Ela bloqueia, ela muda, daí às vezes as pacientes chegam pra mim, elas dizem, ai, Pri, eu tava quase, mas daí ele quis trocar, daí eu fiquei sem jeito, aí por fim, pra ela era muito difícil, pra ela era muito ruim, sabe? A palavra que ele fim, continua. Exato, não, é só mais um pouquinho. E aí entra também na questão da crença e da mentalidade, que é como se o prazer do homem fosse mais importante do que o da mulher. Exato. É como se fosse mais importante satisfazer ele Exato. do que ela. Então, o principal é ele. Exato. Então, e muitos homens têm também essa mentalidade. Exato. E aí que também é um ponto de problema, né? É que o próprio homem tem isso. Não, eu é que controlo, eu é que domino, e aí eu, do meu jeito, eu acho que eu vou proporcionar o prazer a ela. Mas daí ela não fala, ela não tá sentindo isso, eu acho que tô fazendo sério. Exato. E vira confusão. Exato. E o quanto isso prejudica a relação, o relacionamento do casal. E muitas vezes, Gui, assim, ó, é uma falta de conhecimento anatômico. Aliás, falar em anatomia, Eu tenho o pessoal da rádio não vai conseguir visualizar, mas nosso cenário tá totalmente diferente. Se você tá assistindo no rádio, eu recomendo que depois você acesse o nosso YouTube, tá? Canal do Guilherme Reginato no YouTube, procura lá, Programa Fala Mais, Priscila Reginato, Sexualidade, você vai achar. Porque aqui nós temos alguns acessórios postos à mesa. pra gente mostrar, Mas né? todos relacionados à saúde, à anatomia, Exato. parte física do ser De humano. uma forma descontraída, né? Para que seja leve, para que isso não seja um fardo, não seja pesado. A gente precisa trazer esse assunto. Precisa. É, assim, fundamental.
Eu vou mostrar para vocês algumas diferenças, inclusive, físicas do corpo da mulher e do homem, e vocês vão ficar chocados, vocês vão dizer, meu Deus, como isso não é falado, ensinado na escola, assim, né? Tinha que ser ensinado na escola, porque é algo, de fato, transformador para a vida dos casais. Quando eles chegam até mim, lá no consultório, eles falam assim, Priscila, você transformou a nossa vida, nossa, você salvou o meu casamento. E às vezes é uma informação anatômica, né? Às vezes É uma muito informação. comum você receber casamentos assim, quebrados, a ponto de separação por conta Sim. da relação sexual, por exemplo? Na verdade, é o segundo maior motivo de divórcio. Uau, não sabia. Primeiro é o dinheiro e o segundo é o relacionamento sexual. Nós não transamos com todo mundo, né, Gui? Então, assim, para pensar que você escolheu uma pessoa para andar com você, para estar contigo. Se fosse para você ter relacionamento sem intimidade, e aí entra essa questão comportamental, você teria com qualquer pessoa. Por que as pessoas que têm esse tipo de comportamento de ter relacionamento com vários parceiros também não são felizes? Porque o significado da relação sexual para a mulher é proteção, é carinho, é segurança e é amor. Se eu não tenho certeza que essa pessoa vai me dar esse suporte, eu não consigo me entregar. Uau. Então, para mim, Nossa. não é satisfatório essa relação. Para o homem, é caça. Né? Antigamente, eles iam caçar, eles iam atrás dos bichos, né? Agora, eles não sabem mais caçar. Então, eles vão caçar nós. E tá tudo bem, entende? Então, assim, o homem precisa desse domínio. Quando ele percebe que a mulher está entregue e satisfeita no seu leito, ele diz assim, cara, eu sou muito bom. Olha só, essa mulher, eu domino, dou conta dela. Agora, quando isso não acontece, gera um desconforto, porque ele se sente incompetente, ele se sente incapaz, e ela insegura. E daí ela vai dizer assim, ele não me ama, ele tá com outra, ele não me deseja, eu tô gorda, eu tô feia, entende? Aí se autodeprecia. Exato. Mexe na identidade. Exato. Sabe que eu fiz um curso com o Dr. Augusto Curri, né? E ele falou que o homem, ele é diferente da mulher naquilo que ele percebe ao redor dele. Pode ver, a mulher, ela tem, parece uma visão 360, né? Ela chega num lugar, num ambiente, ela percebe se uma mulher, por exemplo, tá olhando pro marido dela. Ela captou. Às vezes ela até fala pro marido, ele diz assim, não, imagina, isso, né, coisa da tua cabeça e tal. E de repente acontece uma situação que ele diz assim, meu Deus, ela captou isso, é real, isso é verdade, né? Então, nós temos uma visão muito mais ampla e o homem não. Então, acaba que o homem, ele passa a enxergar aquilo que nós vamos colocando na frente deles. Pode ver, eles chegam lá para pegar a margarina na geladeira, tá lá a margarina. Ai, não, eles não gostam de achar isso. Margarina. Tá lá a margarina, né? Tá lá a margarina. Aí, amor, sabe onde é que tá a margarina? Muito comum. Tá na segunda prateleira, querido. Ah, aqui. Tava margarina. na cara. Tava na cara, né? Tava ali, bonita, rosa, brilhante, né? Mas aonde, né? Ele não consegue ver, ele não consegue perceber isso. A mulher não. A mulher, ela consegue perceber. Então, o doutor Augusto Curri, inteligentemente, disse, se você fica toda a vida levantando de manhã, ai, porque eu tô gorda, ai, porque não serve nenhuma roupa, porque não sei o quê, é isso que ele tá captando. Então, eu, de forma muito intencional, falo pro meu marido, você orou muito, né? Deus foi generoso contigo, né? Casar com essa mulher, olha que linda que eu sou, meu Deus, até o espelho, ele fica constrangido com a minha beleza. É zero defeitos. E isso mesmo nessa brincadeira funciona. Você tem que estimular ou ajudar o homem a perceber as coisas positivas. Das coisas positivas. E isso vale para a vida. Muito bom. Vocês, como coaches, sabem muito melhor do que eu isso, né? Eu estudo exclusivamente comportamento sexual. E isso faz parte do relacionamento. Entende? Então, muito melhor você chamar a atenção para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, do que ficar o tempo inteiro reclamando. Isso traz para o ambiente e para o relacionamento um peso, um fardo. Então é muito difícil você se relacionar com uma pessoa que está o tempo inteiro achando defeito nas coisas. Só que quando a gente está no namoro não é assim, na verdade. Teve uma mulher que chegou no consultório, ela disse assim para mim, Priscila, meu marido veio passar a mão em mim durante eu estava lavando a louça. Mas isso são horas. Eu falei, ele tem que marcar hora contigo? Eu falei, então vamos comunicar ele, né? Eu disse, vamos comunicar ele, que ele tem que marcar hora com você.
Se isso tá te incomodando. Agora vem cá. Se isso fosse no namoro, tu ia achar o quê? Tu não ia achar legal? O máximo. Por quê? Porque a gente tá naquele desejo espontâneo. Naquela Cara, oração. Olha a aula, Né? gente. Não, gente, tem 21 minutos agora exatamente de podcast. Pra mim já valeu. Tá? Já valeu e eu tenho certeza que pra quem tá nos ouvindo, que podcast extraordinário. Extremamente importante. Permitam-se, mulheres. E a Pri, ela estava falando de anatomia, Pri. Que Sim. nenhuma mulher é igual a outra. Exato. Conte-nos. Então, eu trouxe os meus modelos, né? Porque eles são bem bonitos. Lindos, Já, já. olha só. Temos aqui, Depois se você você tá vai no lá. rádio, depois você vai pro YouTube pra ver aqui Você com vai lá para imagens. ver as imagens, né? Então, aqui eu tenho a minha famosa vulva. Tudo que a gente vê por fora é esse o nome que dá. O que tá em rosa mais claro aqui seria o lábio externo. O que tá dentro, o lábio interno. Aqui, nesse botãozinho, seria a uretra, por onde sai o xixi. Aqui, canal vaginal, por onde sai a menstruação. E aqui em cima, em vermelho, lindo, maravilhoso, é o nosso Vermelho, alerta, olhem. clitóris. E essa minha vulva, ela tem pelos pubianos, porque ela não é moderna, ela não foi fazer depilação a laser ainda. Ela gosta de ficar peluda. E sim, tá tudo bem. Se você gosta, tá tudo certo. Não tem nenhum problema. E se você gosta de ficar lisinha, também tá tudo bem. Cada um na sua, né? Cada um tem a sua pra cuidar. Então, esse aqui é o famoso clitóris, tá? Quando a gente vai olhar na vulva da mulher, a gente precisa afastar os lábios, puxar um pouquinho pra cima, a gente vai perceber que tem uma pontinha assim, ó, mais sensível ali. Nessa região, bem em cima mesmo da vulva. Essa região é a glande do clitóris. Aí, chuta pra mim, quantas terminações nervosas vocês acham que tem na glande do clitóris? Exatamente nessa região. Quantas terminações nervosas? Sim. Não Quantas faço mil? ideia, São Mas deve mil. ser muitas, porque é uma região muito 100 mil. sensível. Vou chutar aqui, 100 mil. Boa, Yugi, foi longe. Eita. Foi longe. Muito, muito, muito. Menos. É menos, é um pouco menos, né? Conte-nos. Conte-nos. Então, nós temos 10.200 e tantas terminações nervosas no clitóris. Ok, fazendo uma analogia aqui com o meu amigo, né? Parte íntima masculina. A glande do nosso querido é a parte onde é mais sensível no homem. E tem, pasmem, 4.000 terminações nervosas. Caraca. Então vocês entendem por que Deus colocou um monte de pele aqui por cima? Assim, como é que a gente vai fazer mercado de andar meio, né? O negócio ia ficar meio estranho. Então, a gente tem um monte de pele para proteger justamente essa região, tá? Menina. Feminina, exato. Por quê? Porque é muito sensível, é uma região muito sensível, tá? A gente acha que o clitóris é só isso que a gente vê aqui. Mas, na verdade, se a gente pudesse retirar essa parte externa, ele é isso aqui. Da glande, mais ou menos, até o cruz do clitóris, os seus bracinhos aqui, ele tem 10 centímetros de comprimento. Ou seja, ele abraça o canal vaginal. O que a Pri tá mostrando aqui, pessoal, para quem não está vendo com as imagens, para quem tá ouvindo no rádio, na parte externa da parte íntima feminina, existe como se fosse um ponto, mas na parte interna, esse ponto, ele se transforma em braços. Exato. Um braço que se prolonga. Então, aí você falou 10 centímetros. Então, visualize isso. Um ponto Exatamente. que se prolonga e se torna em 3 ou 4 braços com 10 centímetros. Exatamente, exatamente. E aí, o famoso ponto G é quando a gente entra pelo canal vaginal e toca nessa região do clitóris por dentro. Por dentro, interna. Como se fosse por trás. É por cima, né? Por Por cima, dentro. Então, a gente... Tô aqui, tô de frente. É na parte superior interna. Exato, parte superior interna. Quando a gente coloca o dedo na parte superior interna, a gente vai sentir, parece uma parte rugosinha, parece um canudo rugoso. Perdão. Parece um canudo rugoso, assim. Me deu uma... Esse canudinho rugoso é justamente a uretra. A gente passa a uretra e vai ter um buraquinho ali. Esse buraquinho é o famoso ponto G. A gente encosta na parte do clitóris por dentro. Então, nessa região, a mulher tem bastante prazer. Quando a gente, né, eu sempre ensino os homens, assim, a colocar o dedo dentro e a fazer o famoso vem cá, neném, assim. Porque isso faz bastante estímulo nessa região.
Algumas mulheres têm isso um pouco mais para fora e outras um pouquinho mais para dentro, mas mais ou menos é a profundidade de uma falange, assim, né? Então, mais ou menos 3 centímetros. uns 3 centímetros, é um pouquinho menos ainda. Depende da Pra anatomia. dentro. Pra dentro na parte de cima. Então, dependendo da anatomia da mulher, é ali. Aí, a gente vai olhar mais profundamente o canal vaginal da mulher, o final do canal vaginal é o colo do útero. Lá dentro, a gente não tem muita terminação nervosa. Com certeza, várias das nossas ouvintes aqui já usaram OB. E aí, daqui a pouco, esqueceu que estava com o OB lá dentro. Porque nós não temos terminações nervosas ali que ficam nos lembrando que nós temos alguma coisa ali. Então, essa parte mais profunda não é muito vascularizada. Quer dizer, ela é vascularizada, mas ela não é tão inervada. Então, nós não temos muita sensibilidade nessa região. Por isso que a penetração para nós não é assim, uau. Nós temos que arrumar uma posição em que o clitóris fique roçando, ou na pelve do homem, ou enfim, né, que ache um posicionamento, que essa região mais externa da vulva seja atritada com o homem, né, enfim, ali na relação, ou até mesmo estimulação ali, né, o homem fazendo na mulher, enfim, aí é uma forma desse casal se relacionar. A gente não vai dizer como tem que ser feito isso, né? É porque cada anatomia, né, Exato. tem a sua particularidade. Exato. Então, assim, mas descubram o corpo um do outro. Permitam-se. Uma das coisas que eu passo para os casais que chegam até mim são exercícios sexuais. Um deles é, assim, muito legal de fazer. Presta atenção nisso, gente, que eu já tô atento aqui. Não trouxe papel e caneta. Eu não vi nem com papel e caneta aqui. Tu tem acesso a A Grazi vai estar ali, ó, anotando tudo, né, Grazi? Sou conforme, eu me presto atenção. Vai. Então, um dos exercícios que a gente faz é justamente colocar a pessoa vendada, e aí geralmente eu começo com a mulher. Então, a mulher fica vendada, totalmente vendada, né? Ela fica lá com os olhos fechados, deitada, e aí pode ser numa maca, na cama, enfim, aonde esse casal estiver, né? Porque pode ser que eles queiram ir para um lugar mais reservado e tal, para ter esse momento, o que eu também aconselho fortemente que aconteça. Tirem um tempo para que esse momento aconteça, porque depois a rapidinho é mais fácil. Depois que tu conhece o caminho por onde ela chega lá, fica bem mais fácil. O que a gente tem muito na nossa relação? É uma genitalização da relação sexual. Então, nós meio temos um script, né? Começa com um beijo e tal, e aí daqui a pouco vai penetração, é isso aqui, pronto. Acabou. Nós não temos muita exploração do corpo. Aí, nesse período em que nós temos esse exercício sexual, o trabalho do homem é fazer massagem na mulher. E é proibido de tocar na região íntima. Então, ele vai fazer massagem nela e ele vai perceber o que o corpo dela está dizendo para ele. Ele vai perceber que, por exemplo, tem mulheres que, quando tocada na nuca, elas sentem muito prazer. E o homem nem sabia, não fazia ideia. Por quê? Porque ele nunca parou para tirar tempo de observar aquilo, né? E aí depois nós trocamos de lugar. Então o homem faz esse papel de ficar deitado ali. E eu falo, quem tá deitado não pode tocar no parceiro. Não pode, não toca. Zero estímulo nesse sentido. Zero estímulo. Bem jogo, assim, né? Porque daí isso fica mais emocionante. Gamificado. Exato, fica mais emocionante. Então, pega um óleo de massagem, assim, aqueles bem gostosos, né? Que o casal ache bem gostoso, o cheiro, né? Toma aquele vinho gostoso, tem esse momento. Tirem tempo para fazer isso, pelo menos uma vez na vida, pelo menos. Porque né? isso também é cuidar do seu relacionamento. Com certeza, com certeza. E aí, nesse exercício sexual, eu recebo mulheres que elas dizem assim, Priscila, eu nunca deixei o meu marido tocar os meus seios porque eu achava que era muito sensível. E no exercício eu descobri que é bom. Por quê? Porque ela teve mais estímulo. Então ela conseguiu perceber melhor como era o toque dele, sabe? E aí, claro, essa mulher vai indicando pra ele como ela gosta. Porque, por exemplo, se chegar pra mim e fizer um carinho leve, assim, parece uma formiga, ai, sai daí. Eu falo pro meu marido, pega ou não pega? Não dá, eu não gosto dessa coisa muito leve, assim. Então, a mulher também vai indicando pro seu parceiro, olha, amor, né, põe mais pressão aí na mão, menos pressão, eu gosto mais assim, mais assado, sabe? Esse conhecer o outro vai fazer com que a rapidinha seja prazerosa.
Porque você já sabe, você já conhece. Perfeito. Então, isso faz com que vocês tenham mais intimidade. Porque o que torna a mulher de 40 anos mais satisfeita? Intimidade. Intimidade. Ela sabe do que gosta. O parceiro sabe como estimular. Porque até lá eles já passaram tanto perrengue que eles aprenderam. Entende? Então, outra coisa que a mulher tem, uma mulher mais madura, assim, né? Ela tem mais segurança sobre o próprio corpo dela. Ela já não acha que tem tanto valor essa estética perfeita, essa coisa. Outra questão também que as mulheres falam muito é o medo de engravidar. Então, se a mulher já sabe que ela se cuidando, né, tendo ali os métodos e tudo mais, ela não corre esse risco, então ela se entrega mais na relação. E aí, imagina se nós pudermos fazer isso para um casal que acabou de iniciar o seu relacionamento. O quão transformador essa família não vai ser, essa casa não vai ser. Porque se eu sei que o sexo é o segundo motivo maior de divórcio dentro de uma casa, ele causa muitas brigas. Sem dúvida. Uma criança- Aliás, muito alarmante muito interessante, inclusive, essa informação que você está trazendo. Eu realmente desconhecia. Então, Desconhecia. primeiro é dinheiro. Do mau motivo, É o olha segundo. só. O primeiro é dinheiro. Eu vejo o quanto, De separações. quanto esse pilar é fundamental dentro de um casamento. Eu tenho essa visão, mas não imaginava que Que era o segundo maior motivo de separações. Sim, sim. Tu se casa em um determinado período de tempo, primeiro porque tu queres ter uma estabilidade, porque daí tu já passou daquela fase adolescente de ser inconsequente com os seus atos e você busca mais uma estabilidade, entende? Uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira que tu não vai ter se você for um vida louca. Então você acaba buscando esse relacionamento mais de longo prazo. Só que você não aprendeu a se relacionar dessa forma. Que na tua casa, muitas vezes, tu não aprendeu sobre afetividade. Tu não aprendeu a abrir o teu coração. Tu aprendeu a ser o machão, a ser o homem, a ser o cara que não tem Não sentimento. Entende? Então é muito difícil dessa pessoa abrir-se dentro de um relacionamento que já está em andamento com uma pessoa totalmente diferente da realidade dela. Entende? Então, o quanto essa informação pode ser transformadora para esses relacionamentos que estão iniciando, sabe? Eu acho que é muito mais do que ensinar a fazer sexo. A sexualidade, ela deveria ser um pilar da educação, porque ensina-nos a nos relacionar na intimidade. É isso. Não vou dizer para ti assim, existe uma forma mágica, né, de fazer a mulher chegar ao orgasmo, ou existe porque não existe isso. Não existe. O que existe? Intimidade. Amorosidade. Autoconhecimento. Exato. E quando eu falo de autoconhecimento, eu falo de anatomia. Eu nem falo em masturbação, porque eu vou dizer para vocês um outro dado alarmante que vocês vão também ficar de queixo caído. Os meninos hoje estão tendo acesso à pornografia. Eu falo dos meninos porque eles são mais suscetíveis a esse tipo de coisa, mas a gente já sabe que hoje tá meio-meio, assim. As mulheres estão consumindo a pornografia tanto quanto os homens, né? Eles têm uma ejaculação em 8 minutos. Eles colocam uma pressão na mão deles e uma velocidade masturbatória que a vagina da mulher jamais vai conseguir reproduzir. Então, são homens que não conseguem ter satisfação num relacionamento sexual real, acreditem. Os estudos estão falando de anorexia sexual, inclusive. Eles utilizaram esse termo para identificar pessoas que não conseguem ter uma relação sexual real por causa do acesso facilitado à pornografia. Porque eu vou falar da minha época, né? Que o Gui é bem mais novinho que eu, mas ele deve lembrar da locadora de filmes, né? Sim, Lá na total. locadora tinha uma área reservada para esse, Exatamente. né? Então, assim, tu não ia ir lá pegar a fita e dizer, moço, quero alugar esse aqui. Tu não ia. Cadê tua carteirinha? Não, carteira de identidade. O acesso era completamente mais dificultado. Era muito diferente. Né? Nós Muito tínhamos diferente. acesso a uma foto, Uma revista. uma revista, exato. Locar um filme era uma coisa constrangedora. Exato. Tá louco? Então, tu não tinha muito acesso. Não tinha muito acesso. Só que hoje, Era bem limitado. se Hoje, você digitar celular. barra de pesquisa do Instagram, vai aparecer para você. Sim, eles bloqueiam vários, mas todo dia surge outros, entende? Então, assim, até eles identificarem e bloquearem, tu já consumiu aquilo, tu já foi. E tio Google, Exato. E não só isso, né? Porque também eu acho assim, até a própria exposição mudou. Porque se você pegava uma revista da década de 90, que era o acesso que muitos homens tinham, até mulheres também, mas falando mais do homem, que ele tinha para poder ver alguma coisa, né? Eram fotos e não eram fotos explícitas, assim, era uma coisa, além de ser estático, não era uma coisa explícita, né? era mais sensual. Obviamente que mostrava ali a parte íntima, mas de uma forma, hoje é uma coisa assim,
Se você for em qualquer site, que você tiver acesso a facilmente os vídeos que são compartilhados no WhatsApp, Isso, exato. grupos, Exato. é uma coisa muito mais exposta. Exato. Daí o que a gente tem visto hoje comportamentalmente, isso influenciando nós na relação sexual, né? É justamente o condicionamento. Porque se eu condicionei o meu corpo a ter uma pressão tal, né? Uma frequência tal e um jeito tal, eu não vou conseguir fazer com que a outra pessoa faça da mesma forma. Então, é igual tu ir na academia. Tu começa na academia, tu pega 1 quilo, daqui a pouco tu condicionou o teu músculo. Tu pega 2, daqui a pouco 2 quilos tá fácil. Então, o que a gente tem visto? Que a pessoa começa no que a gente chama de soft porn. Então, é essa pornografia que a gente acha leve, né? Que seriam casais, enfim. E daqui a pouco, isso não satisfaz mais essa pessoa. Existe, inclusive, um estudo científico comparando o uso da cocaína com o uso da pornografia. As áreas cerebrais ativadas são as mesmas durante o uso da cocaína e o uso da pornografia. Aí, o que eles perceberam, né, nesse estudo? Eles viram que a pessoa que consome tanto a cocaína quanto a pornografia, ela tem uma quantidade de consumo diária que vai abrir os canais de dopamina cerebrais. Então, ela tem receptor de dopamina. A dopamina é liberada no corpo, vem e se capta lá no receptor, e aquela pessoa tem uma baita sensação de bem-estar, de leveza, de tranquilidade, de recompensa. Então, assim, ela tem aquela sensação gostosa, prazerosa, né? Só que chega um determinado momento que esse mesmo estímulo não abre os receptores dopaminérgicos. E aí, o que ela precisa? Aumentar o estímulo. Por isso que uma pessoa que usa droga, ela precisa usar uma quantidade cada vez maior, igual acontece com uma pessoa que faz o uso de pornografia. Então, é extremamente delicado o assunto. Só que eu também não julgo as pessoas que caíram nisso, porque, visto a educação que nós temos, que é zero, é nula, visto a conversa que nós temos sobre isso, que também é zero, é nula, né? Eu não consegui encontrar ainda pessoas que falem abertamente sobre o assunto ou que tenham essa liberdade de fazer, né? Porque também existe isso. Às vezes eu sei, mas eu tenho vergonha de fazer. Então, também existe essa questão da liberdade, da pessoa se sentir livre para acessar isso, né? E aí, esse menino ou essa menina vai procurar, porque eles são curiosos. Eles vão procurar, eles vão buscar. E aí, o que eles vão encontrar? Isso. O que eles vão repetir? Isso. O que eles encontraram. Sabe? Então, perfeito. Na nossa casa, né? Falando da minha casa. O meu filho outro dia chegou pra mim, parou assim, cruzou os bracinhos e começou a bater o pé. O Pedrinho. Bonito! O Pedrinho. Tomando café assistindo. Ele assim. Porque eu liguei a Alexa lá no YouTube, estava assistindo uma ministração e estava tomando meu café da manhã. E lá em casa é proibido comer assistindo tela. Perfeito. Ele parou e me imitou. Eles estão ligados em tudo. Em tudo. Então, tu imagina um relacionamento. E eles pegam a contradição assim, ó. É o que eles mais pegam, contradição. Se você se contradizer, meu amigo, eles estão só esperando eles poder usar isso como um argumento, uma ferramenta a favor deles, contra você. Exato. Então, tu imagina se esse menino ou essa menina cresceram nesse lar aprendendo que o homem é um homem relapso. Meu pai nunca deu valor para minha mãe. Minha casa sempre foi confusão mesmo, sempre teve briga, isso aí. Então, você acaba se conectando com isso de forma emocional. Sem dúvida. Aí não tem aquelas pessoas que dizem assim, minha avó casou com um homem alcoólatra, minha mãe com um homem alcoólatra, e eu, olha, um homem alcoólatra. Por quê? Porque aquilo é reconhecido por ela emocionalmente como um ambiente seguro. Porque ela vivenciou aquilo. Mesmo que não seja seguro. Mesmo que não seja. Porque para nós é conhecido. É muito mais dispendioso ir para um lugar desconhecido. Claro. Imagina o gasto de energia que o teu cérebro teria se todos os dias você tivesse que acordar. Lembra daquele filme do Adam Sandler com a Drew Barrymore? Que é como se fosse a primeira vez, eu acho que é o nome. Eu acho que é o nome. Como se fosse a primeira vez, Todos os dias ela acorda sem memória. Ela perde a memória quando ela dorme. Então ela acorda tendo que todos os dias reaprender tudo.
Então é um esforço enorme que o Adam Sandler faz pra mostrar pra ela que ele é o marido dela, o namorado dela, e ela tem que reaprender. Imagina se o seu cérebro tivesse que reaprender tudo sobre as coisas todos os dias. Um gasto enorme de energia. Então ele pega aquilo que é conhecido e ele usa aquilo que é conhecido como padrão de conhecimento. Exato. Então acabou. Então quando o assunto é casamento, eu não vou nem me arriscar, me aventurar a descobrir outras coisas, porque eu vou gastar muita energia. Exato. Eu vou viver aquilo que eu já sei, Exato. que é aquilo que já é conhecido. E aí que a gente fala do poder das crenças, porque os estímulos que você tem, especialmente até os 12 anos, eles tendem sim a moldar os teus resultados, os teus comportamentos, se você não se permitir olhar para isso, fazer um autoconhecimento profundo e ressignificar muitas coisas, muitas crenças que foram absorvidas lá na infância. Senão, você vai, para ter razão, para ter economia de energia, você vai viver a vida que você se condicionou a viver lá no passado e que não foi você que quis condicionar. Muitas vezes foi um estímulo passivo que você recebeu e você está colhendo os frutos. E esse estímulo precisa ser alimentado. Aí você vai lá. Exato, E porque é busca seguro. Vício emocional. É que a gente seguro, é fala, vício conhecido, emocional. né? Então, assim, até eu estava ouvindo o podcast de vocês ali e o Gui mencionou, né? Ele falou assim, não, eu falei, casou comigo, eu sou assim, eu sou desse jeito, né? Eu sou dessa forma. Então, assim, se recusando a olhar a necessidade do outro, sabe? E aí, isso é muito difícil, porque é uma pessoa inflexível dentro do relacionamento. E aí, isso torna o relacionamento muito duro, muito difícil de você... Eu já fui esse cara, eu já tive essa mentalidade. Né? Eu já tive várias mentalidades que somente quando eu me permitir buscar autoconhecimento e transformação é que eu consegui alcançar um progresso. Porque senão ele não vem. Então, uma mentalidade que eu tinha, que eu já compartilhei aqui no programa que a gente teve sobre inteligência emocional na infância, com a Gese, um dos pensamentos que eu tinha é, os meus filhos, eles têm que se adaptar à minha rotina. Ah, o que é isso? Eu vou me adaptar à criança? Criança que tem que se adaptar à minha rotina. Por quê? Porque era também a forma que eu fui apresentado à vida. Né? Então, era a forma que eu tinha como verdade sobre educação infantil. E até os 5 anos do Arthur, o Arthur hoje está com 8, até os 5 anos dele, basicamente foi assim que a gente lidou com ele. Então a gente frequentava os mesmos ambientes que a gente sempre frequentou, a gente fazia as mesmas coisas e ele tinha que se adaptar. E a gente percebe hoje o quanto ele sofria com isso. Porque, gente, o adulto da história sou eu, Exato, mas na verdade a gente se comporta como uma criança. exato, exato. A gente se comporta como uma criança, verdadeiramente. Então, não, eu preciso ter maturidade suficiente, vulnerabilidade suficiente para dizer, cara, não. Não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso me adaptar ao meu filho. Exato. Porque ali tem uma criança que precisa muito mais de mim do que qualquer outra coisa. Trazendo isso para a sexualidade, que quando a gente abre esse assunto dentro do relacionamento, o homem acha que é um ataque. Ah, então tu tá dizendo que eu não sou bom o suficiente? Ah, então tu tá Aí falando que eu não... rejeição. Exato. Então tu tá falando que eu não dou conta da minha mulher? Então é isso que tu tá dizendo? É isso que tu tá dizendo pra mim? A Então, vida inteira ele escutou que ele tinha que ser o galo velho, que ele tinha que ser bonzão. e quanto que mais tinha que ele ser pegasse, melhor. Aí vem alguém e fala pra ele assim, mas não tá bom, eu não tô gostando. Como assim? Como? Isso. Já Então tá me me ferindo, contigo. tá ferindo a minha identidade, meu ego. Exato. E mesmo que não esteja ninguém participando dessa conversa. Mesmo que esteja somente os dois. Entende? Então, assim, não é uma guerra, não é uma disputa, entende? Então, assim, nós não estamos falando com crianças que saem birrentas, né, reclamando daquilo que receberam. Porque a criança, sim, né, o meu filho outro dia fez uma birra, eu disse pra ele, tu vai ficar, não pode mais jogar o joguinho lá, ele tem tempo pra jogar o joguinho, não, agora tu não vai mais jogar. Ah, mãe, mas você me desculpa, sim, desculpo, então eu posso jogar? Não. Não pode, porque tu vai colher a consequência daquilo que tu fez. Então, muitas vezes, nós estamos assim, então tá bom, tu tá dizendo que eu não sou bom? Então agora tu vai ver. Agora tu vai ver que eu não sou bom mesmo. Então, assim, fica aquele jogo de silêncio, sabe? Aquela coisa de ego. difícil. Teve um rapaz... E aí a gente se pergunta, quem que é a criança da relação? Exato. Né? Muitas vezes. Exato. Eu e a Grazi, a gente fala isso direto. Tem situações que a gente se vê, situações conflitantes com os nossos filhos, né? Vem o cortisol, dá aquela vontade, e a gente se olha e fala assim, peraí, o adulto da história somos nós. Quantas vezes eu e ela, a gente usa essa frase?
A gente só se olha. A gente se olha e fala assim... A gente só se olha e diz, A gente, criança, faz criancice. Exato. Criança faz criancice. Só que a gente espera que a criança com 3, 4, 5 anos de idade já seja madura o suficiente pra entender tudo aquilo que eu falo, pra agir conforme as regras, Sim. pra... Não, ela... Eu também fico chateada com situações, mas eu não vou me jogar no chão e espernear. Isso. Porque eu já não sou mais criança, tenho domínio sobre as minhas emoções. E, Pri, pra gente esclarecer também um pouquinho, eu gostaria de que você explicasse pra nós a dor no momento da relação sexual. Ela é só uma dor física ou ela também envolve emocional? Boa pergunta. Bora lá. Como que funciona isso, né? Nós como meninas, o que tu ouviu, Grazi? Agora eu vou jogar a bola pra ti aí, né? O que tu ouviu que você iria sentir na tua primeira relação? Dor. Na verdade, assim, a gente nunca conversou isso dentro de casa, que vem aquilo que você mencionou anteriormente, né? Então, o que a gente escutava era de quem? Dos amigos, das amigas, né? E realmente era dor. Vai doer, Relacionamento vai doer. vai sangrar, vai ser horrível, né? Ai, é muito doloroso, é muito difícil, né? Parece que é muito apertado. Mas o ímen, a gente já sabe que biologicamente ele é uma proteção para bebê, para não entrar nenhuma infecção na bebê. Então, o ímen, inclusive, ele não é imperfurado, porque a menina virgem menstrua. Então, ele não é imperfurado. Ele é uma borda somente no canal vaginal, né? Para proteção da bebê. A menina pode romper o ímen pulando cama elástica e não perceber. Porque ele não é inervado e nem vascularizado. Então, ele não deveria nem doer nem sangrar. Mas, como nós vamos recebendo essa mensagem, essa informação, o que a gente faz? A gente contrai a musculatura. Se você já se queimou no fogão, tu chegou lá, botou tua mão no fogão, queimou a mão, tu nunca mais vai chegar lá no fogão tranquilamente, botar tua mão. Tu vai sempre chegar se cuidando. Por quê? Porque tu tens memória. Se tu vai atravessar a rua, né? Tu vai pelo barulho do carro, pelo cheiro dos pneus, entende? Se tem um cheiro de alguém que freou muito forte, assim, um cheiro de pneu queimado, o que tu faz? Tu se afasta. Porque aquilo é conhecido para ti como uma zona de perigo. Então, a tua musculatura toda se prepara, os teus sensores de proteção se preparam para proteger você de algum perigo iminente. Um cachorro tá lá na rua, tu tem medo de cachorro, tu já foi mordida, tu tens a memória que tu já foi mordida. Tem um som de um latido muito alto de um cachorro, tu não diz pro teu coração assim, ó, coração acelera, respiração fica ofegante, entende? Então, assim, é uma reação de proteção do nosso corpo natural, de fuga, de medo. Então, se a mulher, né, ela ouve isso durante a vida dela, o que tu acha que ela faz com a musculatura do assoalho pélvico dela? Agora, eu trouxe o meu modelo aqui, ó, pra gente poder mostrar. Tudo que a gente tem aqui embaixo é como se eu estivesse deitada de barriga pra cima aqui, né? Esse ossinho aqui é esse osso que a gente tem aqui em cima, e esse ossinho aqui, ó, de trás é o osso do final do bumbum. Então, tudo que tem aqui embaixo é músculo. Por que dói, Pri? Porque se eu chego nessa relação, contrai a musculatura, porque o que eu tô esperando? Dor. Então eu tô assim, contraída. Totalmente contraída, rígida. Totalmente O contraída. corpo tá enrijecido. Então tu tá ali esperando aquilo acontecer, e de fato aquilo acontece. E aí tu tens uma primeira relação com dor, tu tens uma segunda relação com dor, tu tens uma terceira relação com dor, tu vai esperar o quê da quarta? Dor. Entende? Então, sim, é uma dor emocional? É. Que se torna física? Sim. Agora, o que veio primeiro a gente não sabe. Pode ser, eu já recebi mulheres que tiveram essa crença limitante de que para a mulher era feia, era ruim, era, enfim, e ela também tinha essa contratura no assoalho pélvico, sabe? Então, sim, a mulher é capaz de estreitar o seu canal vaginal de tal forma que impede a penetração. E nós chamamos isso de vaginismo, inclusive. Na literatura, a gente encontra como vaginismo. Porque é uma mulher que não consegue ter penetração por conta, inclusive, dessa resposta protetiva do corpo dela. Que vem de tudo que ela viu, ouviu e sentiu. E às vezes até viveu. Às vezes até viveu, às vezes foi abusadas, tem históricos assim, né? A gente encontra muitas mulheres feridas nessa área, porque realmente é uma área muito denegrida, infelizmente, sabe? E é muito mais comum do que a gente pensa a questão do abuso. É muito mais comum. Muito Gui, mais comum. eu, em 14 anos de consultório, eu peguei uma única mulher que não sofreu abuso. Olha aí, ó. Olha só. 14 anos. 14 anos. Então, sim, existe
muito comum isso acontecer em todas as esferas, seja emocional, seja físico, existe, seja verbal, né? Às vezes a mulher passou em algum lugar, alguém mexeu com ela, ficou com medo, estava sozinha, enfim, isso gera também um desconforto, Sem dúvida. né? Lembra do cachorro? Sem dúvida. Então tu não diz pro teu corpo, né? É uma crença absorvida sob forte impacto emocional. Exato. Gente, infelizmente o nosso tempo terminou. O programa foi maravilhoso, divertidíssimo, educativo, prático, inclusive com dicas práticas para você aplicar no seu relacionamento. E Pri, eu quero que você compartilhe a tua rede social para que o nosso público, a nossa audiência possa conhecer mais de perto o teu trabalho. Sim, eu gostaria de finalizar só a minha fala que existe tratamento para essa mulher que tem dor. Existe sim recurso para essa mulher, é possível, é atingível, não demora muito tempo, porque é músculo, gente, né? Então, assim, nós vamos na academia, conseguimos evoluir igual na musculatura do assoalho pélvico, tá? Existe tratamento, gente. existe luz e dá certo, sabe? Assim, é muito incrível, tem histórias incríveis no consultório. É uma pena, assim, eu sinto não poder compartilhar isso com as pessoas, de colocar assim antes e depois. Sim, não pode. Não dá. Eu fiz um stories aqui no começo do programa mostrando um pouco, já falei, ó, Instagram não me bloqueia, por favor, é educativo o negócio aqui. Então, é possível inclusive melhorar a performance. Quanto mais força tem na musculatura, mais consegue segurar sangue dentro do clitóris, porque o clitóris tem uma ereção tal qual o pênis. Então, quanto mais consegue prender sangue, mais prazeroso fica, mais gostoso, enfim. Vão lá nas redes sociais, porque também tem bastante vídeo lá, tem muito conteúdo. @Pri Reginato. @Pri Reginato. @Pri Reginato, vai lá, né? Vai dar uma stalkeada lá no conteúdo, né? Tira um tempo aí de autoconhecimento, porque eu acho que isso é valioso. Lá também tem os o relacionamentos. Tem, no link lá da bio, cai diretamente no meu celular, quem vai estar falando com a pessoa vai ser eu mesma, pessoalmente, faço questão de fazer isso, né, para que a pessoa se sinta de fato acolhida, porque uma mulher que tem dor, ela não vai conseguir conversar com qualquer pessoa. Então, eu faço questão de estar ali, de estar atenta, de ouvir e de ter esse primeiro contato. E muito obrigado, Pri, foi uma honra, viu? Foi uma honra, foi minha. Nós queríamos muito esse programa. Que bom para fazer esse esclarecimento. Pri, muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite. Né? E aí, em breve, a gente faz mais educação de filhos, como conversar com os filhos sobre sexo. Mas aí não deu. Mas pro próximo programa o tema é exatamente esse: como lidar com isso, com os filhos. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. Até breve.